Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa escola bíblica. Nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo, Tudo Entregarei. Tá? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre prioridade ou urgência. Nós temos que entender nessa aula a importância de nós priorizarmos a nossa vida em prol do reino. Tá bom? Quando a gente fala sobre prioridade ou urgência do nosso chamado, na nossa vida diante do Senhor, nós temos que entender algo que Deus tem colocado diante de nós, que é a mordomia. O que seria essa mordomia? A palavra de Deus diz que nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem colocado para nós. Mordomia fala sobre administrar. Nós somos administradores daquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Tá bom? Temos que entender isso. Na aula de hoje nós vamos entender e compreender o significado dessa prioridade ou urgência que nós temos diante do Senhor. Quando se fala de mordomia, é realmente administrar aquilo que não é meu, que não é seu, mas é de Deus. E quando nós estamos tratando de algo que não é nosso, nós temos que ter bastante responsabilidade. Ser mordomos de Deus, ser administradores das coisas do Senhor. E temos que entender o seguinte, que os filhos maduros de Deus, os filhos maduros, eles cuidam das coisas do Pai. Nós somos chamados para isso, para sermos filhos de Deus, filhos maduros que entendem, compreendem as coisas do Pai e trabalham em prol daquilo que o Pai tem determinado. Isso é entendermos o significado dessa mordomia, cuidar das coisas do Pai, entender as coisas do Pai e realmente trabalhar em prol disso. Isso é ser filho maduro. Filho maduro entende e tem a visão do Pai e trabalha em prol disso. Então vamos estar aprendendo na aula de hoje essa importância da prioridade, de priorizar realmente aquilo que é importante. E quando fala de priorizar, nós estamos falando de tempo. O nosso tempo é algo que é precioso. Vamos estar entendendo um pouco isso na aula de hoje para que a gente possa estar dando uma melhor sequência e aprender e crescer, né, nessa nossa caminhada, nesse nosso chamado diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos estar sendo aperfeiçoado até a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. E quando nós alcançamos essa estatura, nós reconhecemos quem nós somos diante do Senhor como filhos maduros que entendem os negócios do Pai e querem trabalhar em prol disso. Essa prioridade, da prioridade das coisas do reino que nós temos que ter, em prol daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E quando falamos sobre isso, é interessante que o apóstolo Paulo vai estar dizendo sobre remir o tempo. E um dos tópicos que nós temos hoje é justamente esse, remir o tempo. O que seria esse remir o tempo? É aproveitar com sabedoria cada momento que nós temos na nossa vida. Nós temos que entender que cada momento que nós temos é precioso. Aquilo que nós vivemos, o tempo não volta atrás. Não existe um controle do tempo da nossa vida que nós pausamos e nós voltamos atrás para poder fazer aquilo que deveríamos ter feito, no tempo certo, naquele momento certo. E quando se fala disso, nós temos que entender que a nossa prioridade é sempre estar fazendo a vontade do Pai, a vontade do Senhor, daquele que nos chamou, que nos resgatou para vivermos uma nova vida. Isso é remir o tempo, entender e trabalhar com sabedoria cada momento da nossa vida. O tempo não volta atrás. Não existe uma máquina do tempo em que nós voltamos no tempo para fazer aquilo que deixamos de lado. É uma oportunidade única que nós estamos vivendo, é seguindo, é caminhando, é aproveitar isso. Isso significa remir o tempo. Também fala muito sobre a questão de aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo fala muito bem disso, sobre aproveitar as oportunidades que nós temos, não desperdiçar. Nós não podemos abrir mão do momento que nós estamos, das oportunidades que se aparecem, para deixar de mostrar quem é Deus na nossa vida.
Mostrar com o nosso testemunho, com a nossa vida, quem é Deus para as outras pessoas. Sermos influenciadores através das nossas vidas. Isso é aproveitar as oportunidades. A prioridade que nós temos é mostrar o reino de Deus, né? O mundo precisa conhecer Deus. O mundo tem sede, a palavra de Deus diz que o mundo está com sede de Deus. E nós somos aqueles que vamos mostrar quem é Deus para esse mundo. E através da nossa vida, do nosso testemunho, isso é aproveitar as oportunidades, mostrar quem Deus é. As pessoas vão olhar em nós e vão ver a luz de Deus em nós. Nós somos chamados para sermos luz desse mundo. Nós temos que viver de acordo com esse nosso chamado de Deus para as nossas vidas. Isso é aproveitar as oportunidades. Isso é aproveitar o momento em que nós temos, né, e que não volta atrás, para realmente estarmos fazendo aquilo que vai ser em prol do reino, em prol dos negócios do nosso Pai. Filhos maduros trabalham em prol daquilo que o Pai deseja. Isso é ser mordomo das coisas do Senhor, entender o nosso chamado diante de Deus e trabalhar em prol disso. Até porque também fala muito no nosso estudo sobre as incertezas da vida. Da mesma forma como nós não temos como voltar atrás e mudar o nosso passado, aquilo que nós já fizemos lá atrás, nós também não sabemos qual vai ser o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? Alguém tem como prever? Apenas o Senhor conhece qual é o nosso futuro. E como nós não conhecemos o nosso futuro, nós temos que viver o hoje de acordo com aquele chamado que Deus tem para nós e aproveitar todo momento, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então hoje eu vou fazer e vou trabalhar em prol disso, porque pode ser que eu não tenha uma outra oportunidade. Então esse é o momento. Agora é o momento de nós estarmos fazendo e trabalhar em prol do Senhor. Nós não temos como prever. É interessante que tem um Salmo 90 que fala sobre o Salmo de Moisés. Vamos ler aqui um pouco. É interessante aqui. Salmo 90, versículo 1 vai estar dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retorne ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breve como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. No versículo 12 vai estar dizendo: olha, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Olha como é interessante. A palavra de Deus vai dizer: para que vivamos com sabedoria. Faça-nos entender que a vida é breve. Às vezes nós estamos vivendo, achamos que vamos ser eternos passando por esse momento, mas não, a vida é breve. E pela brevidade dessa vida nós temos que viver com sabedoria. Saber remir o tempo, aproveitar as oportunidades que nós temos para mostrar quem é Deus, para fazer as coisas do Senhor. O chamado que Deus tem para cada um de nós é vivermos agora, não esperar lá na frente, quando acontecer algo eu vou fazer. Não, o tempo é agora. A palavra de Deus, de Jesus dizendo: olha, vocês estão dizendo que daqui a algum tempo vai ser o tempo da colheita, mas eu estou dizendo para vocês que o tempo é agora. Olha, levantai seus olhos, olhai para os céus, olhai para o alto. Nós temos que mudar a nossa visão com relação à nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo. O nosso chamado é para viver o reino do Senhor agora. Não esperar algo acontecer, esperar uma bênção, esperar tudo ficar bem, tudo tranquilo, não vai acontecer. O que nós temos que fazer é agora, viver a vontade de Deus agora na nossa vida. Interessante que a parábola do Senhor, Jesus dizendo sobre a parábola do servo fiel e do servo mau, que fala sobre justamente a volta do Senhor. O servo fiel, o servo bom, que faz as coisas corretas, ele vai ter recompensas. Pelo contrário, o servo infiel, diz a palavra, que ele vai receber o castigo devido.
Mas o foco não é se você errar, você vai ser castigado, não. É se você fizer aquilo que é correto diante do Senhor, cumprir o teu chamado, fazer tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, você vai ser recompensado. Não que a gente faça visando a recompensa, mas pelo prazer de fazer em prol do reino, em fazer em prol do Senhor, porque nós amamos o Senhor, nós amamos a estar na presença de Deus e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Isso que é importante. Por isso que nós falamos sobre essa prioridade ou urgência. O que é prioridade? O que é urgente na nossa vida? Prioridade é sempre colocar em primeiro lugar. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. É aquilo que é importante. Prioridade é aquilo que é importante. Urgência é tudo aquilo que é para fazer agora. Muitas das vezes aquilo que é para fazer agora, que é urgente, realmente não é importante, não é prioridade na nossa vida. E aquilo que é prioridade, às vezes nós não colocamos para agora. Às vezes nós colocamos as nossas urgências no lugar da prioridade de Deus. Nós temos que inverter, né, essa lógica para realmente viver a importância do nosso chamado em Deus. Isso deve ser primeiro. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou isso é verdade ou não. Ou nós possamos viver de acordo com esse princípio ou não. É isso que nós temos que entender. Ou é tudo ou nada para o Senhor. O que é prioridade? É viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. É viver o chamado, é viver aquilo que Deus tem para mim e mostrar para aqueles que estão à minha volta quem é Deus. As pessoas precisam ver Deus na minha vida, ver os princípios de Deus na minha vida, ver as prioridades de Deus na minha vida, porque quando elas olharem para mim e verem que eu realmente vivo de acordo com a vontade de Deus, elas vão ser impactadas, porque o nosso chamado é para as pessoas, levar a palavra para as pessoas. E como é que eu levo a palavra? Não só falando, mas com atitudes, com ações. Ser um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na minha vida. E por último, eu gostaria de estar deixando essa passagem em Romanos, que vai falar sobre essa prioridade. Romanos 11, versículo 33, vai estar dizendo, olha, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisa depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. A ele seja toda a glória. Tudo veio dele, existe por causa dele. E são para ele. Para o Senhor todas as coisas. Tudo aquilo que nós devemos fazer, realizar, a nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Será que com a minha vida, com as minhas ações, eu tenho glorificado a Deus? Será que realmente as coisas do Senhor têm sido prioridades na minha vida? Eu tenho vivido em prol do chamado de Deus para a minha vida? Que nós possamos entender isso. O que realmente é prioridade e urgente na nossa vida, em prol do reino do Senhor. Amém? Que você possa aprender nessa lição, que você possa estudar, que você possa buscar na palavra de Deus, ter esse momento com o Senhor, para que a gente possa estar crescendo no conhecimento e na vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer, amadurecer, para que chegamos à estatura de Cristo. Filhos maduros, entendem o seu chamado com o Senhor e os negócios do Pai e cumprem a vontade do Pai. Amém? Que você possa ser abençoado com essa lição, que Deus te abençoe, que possamos continuar nessa trajetória em prol de fazer a vontade do Senhor ser prioridade na nossa vida. Amém? Até a próxima lição.